Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. É bom estar na casa do Senhor, louvando ao Senhor, e queremos dar as boas-vindas a todos, em especial aos nossos visitantes, que vocês sejam acolhidos, abraçados, mas sobretudo abençoados pela palavra santa do Senhor, que haja fruto bendito nos seus corações, todos nós. Agora sim, eu quero que você volte a sua atenção, tente esquecer tudo no sentido de se concentrar unicamente na palavra de Deus. Quero que você abra no Evangelho de Marcos. Estamos seguindo uma série neste Evangelho. Marcos capítulo 10. Se os irmãos estão atentos, a nossa última mensagem eu preguei no capítulo 10 e não concluí, que era para ter sido do versículo 13 ao versículo 31, com o tema Quem entrará no reino de Deus? Hoje nós continuaremos esse tema, seguindo o fluxo do texto, falando sobre os discípulos, ok? Então o tema de hoje é a pergunta: quem entrará no reino de Deus? Antes de ler o texto que vamos seguir hoje, eu quero relembrar aos irmãos que do versículo 13 ao versículo 16, Jesus disse que quem entrará no reino de Deus é a pessoa que terá a atitude de uma criança, um pequenino. Então vocês devem lembrar, já vimos esse texto, que algumas pessoas trouxeram crianças de colo para que Jesus abençoasse, e ali os seus discípulos começaram a repreender aquelas pessoas, tirando aquelas crianças do campo de atuação de Jesus. E Jesus então repreendeu os seus discípulos e disse: deixem os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Mas para elucidar esta ideia, veja comigo, eu vou só apenas ler para relembrar para os irmãos o verso 15, 10:15, ele diz: em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então Jesus usou a ilustração de crianças, de pessoas que são totalmente dependentes do outro, crianças que são desprovidas de qualquer recurso e capacidades para poder fazer algo, para que ilustrasse a pessoa que se entrega totalmente a Jesus, em confiança e fé. Então, quem entrará no reino de Deus? É aquela pessoa que se entrega. Assim como a criança se entrega nos braços da mãe, nos braços do pai, uma criança que está totalmente dependente de Jesus. E aqui lê-se não somente criança, mas obviamente todo aquele que possa ter a atitude humilde e dependente de uma criança. Depois a gente seguiu do versículo 17 ao versículo 22, a história de um homem religioso. Não vou voltar ao texto, mas esse homem religioso, ele faz uma pergunta a Jesus. Veja no versículo 17, ele diz: bom mestre, o que eu posso fazer, o que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta. E aí Jesus abre um diálogo com este homem, perguntando se ele sabe os mandamentos. Jesus cita alguns mandamentos no aspecto ético-moral, e ele diz assim: eu conheço os mandamentos, inclusive eu os aplico desde a minha mocidade. Aí Jesus disse assim: então te falta apenas uma coisa. Venda tudo o que você tem, reparta o que você vendeu para os pobres, venha e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Dito isso, o texto vai dizer, você pode relembrar depois em casa, que aquele homem ficou muito triste, porque ele era muito rico. O que é que aprendemos aqui? Quem entrará no reino de Deus? Aqui é um aspecto negativo, é quem não entrará.
é aquele que não coloca Jesus como prioridade na sua vida. Obviamente o texto não está ensinando, aqui não é uma nota normativa da lei, que o rico deve, para entrar no reino dos céus, deve vender tudo e entregar aos pobres. Jesus expôs o que estava no coração dele. E o que é que estava no coração dele? O amor à riqueza. Ele tinha um ídolo, ele tinha algo que era a prioridade da sua vida. E quando Jesus colocou ele em xeque, Jesus disse: você está disposto a largar tudo para me seguir? Aquele homem desistiu. E a aplicação então é: quem entra no reino de Deus é quem deixa tudo e coloca Jesus em primeiro lugar. Quem é o seu ídolo? Quem é o seu mestre? Quem governa a sua vida? É Jesus? Ou é outra coisa que está no seu coração? Para entrar no reino de Deus não basta ser bonzinho, como o homem era aqui, nobre, rico, religioso, mas Jesus disse: ainda te falta uma coisa, me colocar como prioridade no coração. Eu digo assim de forma muito ampla, porque a gente já leu e já estudou esse texto, inclusive está até no canal da igreja no YouTube, né? O irmão Augusto está tendo esse ministério de regravar de novo as pregações. Mas hoje eu quero retomar esse tema sobre quem entrará no reino de Deus na perspectiva dos discípulos. Teve as crianças, teve um homem rico e poderoso que não entrou porque não priorizou Jesus, e agora os discípulos. Agora sim, o texto que a gente vai estudar a partir de agora. Vamos para o versículo 23, acompanhem comigo, por favor, com atenção e fé. Versículo 23, o texto diz: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então Jesus está concluindo o seu ensino sobre quem entrará no reino de Deus. As crianças e aqueles que se colocam como crianças, dependentes e totalmente confiantes em Jesus. De forma negativa, quem não entrará? Uma pessoa que acha que é bonzinha, que é religiosa, que conhece os mandamentos, que tem posição social, mas falta uma coisa: se preciso for entregar tudo o que tem por causa de Jesus, esse não entrará. Entrará quem tiver disposição de se entregar e entregar tudo por causa de Jesus. Agora os discípulos ficaram confusos, meus irmãos, porque na perspectiva humana, na perspectiva judaica inclusive, aquele homem que a gente até viu que era o exemplo negativo do texto, era o modelo, era o paradigma, era o padrão ideal para alguém entrar no reino de Deus. Ele era rico, ele era jovem, era rico e ele tinha posição, era um nobre,
talvez com ascendência nobre. A gente não sabe porque os textos não dão muitos detalhes, mas ele tinha ascensão nobre. Então, para a cabeça do discípulo, eles olhavam para aquele homem jovem, rico, poderoso e religioso, dizendo: se essa pessoa não entra, acabou, ninguém entra mais não. Jesus, sabendo disso, irmãos, veja comigo o versículo 23. Mais uma vez, Jesus olha ao seu redor. É interessante o olhar de Jesus, porque no versículo 21 a Bíblia diz que Jesus olhou para o jovem rico e o amou, no versículo 21. E agora ele olha ao seu redor. Jesus está prescrutando, está avaliando os corações. Lembre, irmãos, Jesus sendo homem de carne e osso, totalmente ser humano, ele também é Deus, onisciente, que conhece os corações. É difícil de explicar. Os teólogos chamam da união hipostática, ou seja, duas naturezas em uma pessoa só. Não é fácil não. Jesus era Deus homem ao mesmo tempo. Então ele olha ao redor e ele começa a prescrutar os corações. E ele diz aí no versículo 23 aos seus discípulos: como é difícil, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Claro que ele estava se referindo ao jovem, o homem rico religioso, porque o homem rico religioso, no versículo 22, ele abandonou Jesus contrariado e triste, porque ele não estava disposto a vender os seus bens e repartir para os pobres. Agora, irmãos, eu pergunto a vocês: Jesus é contra as riquezas? Por acaso Jesus inaugurou a ordem dos franciscanos, que prega que a pobreza é o caminho para a salvação? Bicho, foi fraco. Não! Se não, irmãos, o que é que a gente vai fazer com homens ricos da Bíblia que temiam a Deus? O que é que a gente vai fazer com pessoas do Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos? Inclusive em Lucas capítulo 8 aparece até uma mulher de posse, que era uma, vamos por assim dizer, financiadora do ministério de Jesus. Não vá para lá agora não fique curioso, mas Lucas 8 fica como referência. Uma mulher rica que financiava as viagens dos discípulos. Vocês lembram, irmãos, que quando Jesus morreu, ele foi colocado dentro de um túmulo que nunca foi usado. Vocês lembram de quem era este túmulo? Quem? Tomoquinho, ó. José de Arimateia. Esse homem, você lembra se ele era rico ou pobre? Rico! E a Bíblia diz que esse homem seguia Jesus. Inclusive ele fazia parte da alta cúpula, que talvez era algo híbrido, judeus já com a característica de senado romano. É uma coisa bem curiosa que não é para hoje esse texto. Mas José de Arimateia era um homem rico e ele servia Jesus. Então o texto não está falando contra a riqueza ou pessoas que são ricas. O texto está falando de que pessoas que colocam a riqueza sobre todas as coisas. Assim como também é qualquer outro ídolo no nosso coração, irmãos. Ah, pastor, eu não sou rico, então eu estou livre daqui. Não, senhor, não, senhora. Talvez você não é rico, mas talvez você ama uma coisa acima de Deus. E que você não larga isso para seguir Jesus. Poderíamos agora elencar uma lista de ídolos que são produzidos no nosso coração e que nós não estamos dispostos a largar para seguir Jesus. E Jesus está dizendo: como é difícil alguém deixar o seu ídolo e me seguir. Mas Jesus fala ainda numa expectativa a resposta dos discípulos, porque depois ele vai melhorar isso, dizendo que para o homem de fato é impossível, mas para Deus
é tudo possível. Então no versículo 23, ele espera uma resposta. Veja a resposta dos discípulos, irmãos, versículo 24. Acompanhem comigo o fluxo do texto. Mergulhe nesse texto e deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. Versículo 24, os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então ele confirmou o seu ensino, que o problema não é a riqueza, mas o problema é a confiança na riqueza. Aí os discípulos entraram em parafuso. E aí veja versículo 26, irmãos. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? Se um camarada desse, rico, religioso, nobre, jovem, não vai entrar no reino, imagine a gente. Aí, irmãos, Jesus mais uma vez olha, veja versículo 27. Agora Jesus não olha mais ao redor da multidão, Jesus agora está olhando para especificamente os seus seguidores, os seus discípulos, os seus alunos. E a Bíblia diz no versículo 27, olhando para eles disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, esse texto deve ser lido dentro do seu contexto imediato. Claro que ele tem várias aplicações no aspecto de que Deus pode tudo, mas aqui a sua aplicação imediata é a seguinte: quem pode entrar no reino de Deus? Quem é que pode entrar no reino de Deus? Humanamente falando, ninguém. Ninguém pode entrar. Somente Deus pode fazer isso possível. Por isso que ele usou o exemplo da criança, coitada, está entregue, totalmente entregue aos braços de Jesus naquela ocasião, e os discípulos empurrando, e Jesus dizendo: não, deixe eles virem a mim. Jesus usa o aspecto negativo desse homem, que era já um adulto, que sabia fazer tudo, inclusive sabia seguir a lei. Jesus diz: coitado, esse aí é que não entra mesmo. E Jesus está dizendo então que a entrada no reino de Deus é impossível aos homens, ou seja, humanamente falando, por obras, por religiosidade, por padrão moral. Nada faz com que você entre no reino, a não ser que você entenda que não é merecedor, você entenda que não é capaz, você entenda que não pode comprar, você entenda que não pode adquirir por esforços. Só Deus, se você se humilhar diante da potente mão de Deus, você reconhecer o que Deus estabeleceu como a maneira de você entrar no reino de Deus através do Evangelho do Filho dele, Jesus Cristo, que aqui ainda não morreu no texto, mas vai morrer em Jerusalém, crucificado, vai ressuscitar vencendo a morte, e através de que Jesus, por sua morte e ressurreição, abriu acesso a Deus, é que você pode entrar no reino, por causa única, exclusivamente de Jesus Cristo. Então para Deus é possível, amém, irmãos? Basta você crer, basta você reconhecer que não merece, não pode, não é capaz, não é suficiente, e se entregar por fé à obra redentora de Jesus. Porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Dito isso, parece que Jesus minorou todas as dúvidas dos seus discípulos. Mas aí vem Pedro. Pedrão, né? Às vezes a gente critica Pedro, rapaz, mas eu acho que Pedro era mais corajoso, porque todo mundo estava com dúvida, mas ele levantou a mão. Sabe aquele aluno que está na classe, que todo mundo está com medo do professor, mas ele quer aprender? Aí ele olha e diz: rapaz, ninguém vai perguntar, eu vou. Pedro, versículo 28. Versículo 28, atenção. Então Pedro começou a dizer-lhe:
Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Havia ainda uma dúvida, e a dúvida era essa: Pedro era um pescador, junto com outros ali, outros de outros ramos, mas homens normais. Em nenhum momento o texto vai dizer que os apóstolos de Jesus eram homens ricos. Então eles estavam querendo saber quem vai entrar no reino de Deus. Bom, rico eu não sou. Mas Pedro, com coragem, ele diz: Senhor, nós largamos tudo. Veja versículo 28. Nós largamos tudo para seguir o Senhor. Eu pergunto a vocês, isso é verdade? Pedro estava falando a verdade? Tem gente com medo de falar. Estava, irmãos, estava falando a verdade. Lembra que ele era um pescador lá no mar da Galileia? Estava lá nas redes e Jesus diz: Pedro, vem e segue, me farei de você pescador de homens. E a Bíblia diz que ele e seu irmão André largou tudo e foi seguir Jesus. Tem mais detalhes, mas eu quero resumir assim. E verdadeiramente eles deixaram tudo. Então eles eram um exemplo de quem entra no reino de Deus, porque confiaram como uma criança. Jesus disse: vem e segue-me, como um filhinho que está olhando a sua mãe, olhando o seu pai e diz: eu não sei para onde vou, mas eu vou, porque ele está me chamando. Entende? Eles não confiavam em si mesmos, nas suas capacidades, nas suas perspicácias de poder ganhar dinheiro. É tanto que depois que Pedro seguiu Jesus e foi voltar à pesca, foi um fracasso, que é outra história aqui. E Jesus não repreende Pedro no texto. Eu acho muito lindo, irmãos, que após a intervenção de Jesus, após a intervenção de Pedro, verso 28, Jesus diz no versículo 29 e 30, veja comigo, que Jesus não repreende Pedro. Pelo contrário, Jesus confirma que Pedro e os demais deixaram tudo mesmo para segui-lo. Então, o versículo 29 e o versículo 30, quando Jesus diz em verdade, né, esta palavra aparece 3 vezes no texto, que é uma afirmação contundente, é algo absoluto, é algo que é um sine qua non, é algo sem a qual não pode haver, é algo que de fato acontecerá. Essa palavra em verdade, toda vez que você vê na Bíblia, quando Jesus diz, olha, em verdade vos digo, tudo na Bíblia é importante, é a palavra de Deus, mas parece que quando ele diz em verdade, ele está colocando o texto em superlativo, está botando o texto em alto relevo. E ele diz aí no versículo 29, em verdade vos digo, que pessoas que deixaram tudo por minha causa e por causa do Evangelho, ganhará 100 vezes mais aqui e ganhará a vida eterna. Ah, irmãos, esse texto é muito mal compreendido, sobretudo pelo Evangelho da Prosperidade. Muitos pregadores abusam da interpretação desse texto, dizendo, ó, traga as suas riquezas, porque quanto mais você doa, você vai ganhar 100 vezes mais. Lembra, irmãos, que Jesus fez muito uso de uma retórica. Retórica é esse discurso reflexivo, por meio de perguntas, por meio de uma figura de linguagem. E dentro das retóricas de Jesus, Jesus usou as hipérboles, que é um exemplo exagerado. Ele já usou nesse texto, quando ele disse que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Imagine isso, um camelo entrando no fundo de uma agulha. É uma hipérbole, é uma retórica para que as pessoas reflitam. E agora Jesus também está usando desta retórica para dizer que a pessoa que se entrega a Jesus, na realidade ganha muito mais. Mas aqui não é a ideia de um soldo, não é a ideia de um lucro que você pode contabilizar e colocar no banco.
A ideia é que, enquanto você deixa tudo por causa de Jesus, porque a sua prioridade é Jesus Cristo, Ele é seu tesouro, Ele é tudo que você tem agora, Jesus está dizendo, você não vai ser abandonado. A ideia é que eu vou lhe sustentar, eu vou lhe ajudar. Então a ideia de mães, pais, irmãos, campos, é a ideia de que quem está nesta empreitada, nesta jornada, nesta incursão de seguir Jesus, nunca vai ser abandonado. Quantas mães eu já ganhei? A minha mãe já partiu para a eternidade, o meu pai também. Mas quantos pais e mães eu já tenho ao longo desses anos que Jesus me chamou para segui-lo? Às vezes você chega em outra cidade, eu como pastor, eu tenho talvez mais oportunidades de conhecer outras cidades, outros irmãos. É incrível, irmãos, quando às vezes a gente chega em uma igreja, chega na casa de alguém, parece que a gente já conhece aquelas pessoas há muitos anos, porque é a irmandade, é a fraternidade, é a comunidade da fé. Aí eu estou ali na mesa com o homem, com a senhora, com os filhos dele, aquelas pessoas nunca me viram, mas parece que a gente já se viu tantas vezes. Isso é o caminho do reino, de uma grande fraternidade, de uma grande família, inclusive no aspecto até de propriedades, não de propriedades particulares, mas a ideia de que tem algo em comum entre nós, que é Jesus Cristo, e que podemos compartilhar as necessidades uns dos outros. Esse texto, irmãos, aparentemente entra em contradição com o que Jesus tinha dito aos seus discípulos há 3 capítulos atrás, quando ele disse assim, quando vocês forem pregar, vocês não podem levar 2 túnicas, vocês não podem levar alforje, vocês não podem levar dinheiro. Vocês vão seguindo o caminho, vocês vão entrando nas casas, se eles aceitarem, vocês pregam, se eles oferecerem algo, vocês tomam a refeição e agradecem ao Senhor. Dependam no caminho. E agora Jesus está dizendo que quem deixar tudo e segui-lo vai ganhar 100 vezes mais. Não é contraditório não, pastor? Não, é justamente isso. Porque se eu estou com Jesus no caminho, não quer dizer que aquilo é meu, é propriedade minha. Mas dentro do reino, da obra de Deus, eu desfruto, eu partilho, eu sou abençoado, eu abençoo. Agora, tem uma palavra aqui que ela deve nos chamar a atenção. Veja comigo, irmãos, quando Jesus diz no versículo 29 que a gente deve deixar tudo por causa, finalzinho do versículo 29, por causa dele, por causa do, vocês estão comigo? 29, por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Então esses 2 elementos de seguir no rumo à vida eterna, por assim dizer, eles são inegociáveis. Você segue Jesus, mas você tem que seguir o Evangelho também. Tem muita gente que diz que segue Jesus, mas na prática, a luz da palavra de Deus, ela está longe do Evangelho. Muitas pessoas religiosas. Então Jesus une as 2 coisas. Você tem que me seguir e seguir o Evangelho, porque a teoria vai lhe dar base para me seguir. Então o discurso não pode ser desassociado de teoria e prática. Eu sigo Jesus. Jesus é tudo para mim. Aí quando você vai ver na prática, não é bem assim. E uma outra palavra que eu quero destacar no versículo 30, quando Jesus diz que receberemos 100 vezes mais, e aqui é uma retórica no aspecto de que realmente vamos receber por causa do partilhar, do abençoar entre irmãos na obra de Deus, 100 vezes mais, irmãos, irmãs, filhos, campos. Agora veja, irmãos, versículo 30, com PC... Você está comigo? A gente vai ganhar 100 vezes mais aquilo que a gente deixou, mas a gente vai ganhar tá fraco, vou de novo.
E aqui parece que esta palavrinha é suprimida de muitas leituras de pregadores do Evangelho da Prosperidade. Porque ninguém quer ser perseguido por causa de Jesus e da sua palavra. A gente, na realidade, quer uma bolsa de valores, a gente, na realidade, quer lucrar no aqui e no agora, e Jesus está realmente dizendo a realidade para aqueles discípulos. É verdade, vocês vão ser abençoados, vocês deixaram tudo, vão me seguir, vocês vão 100 vezes mais ganhar, agora vai ter perseguição, por causa do meu nome e por causa do Evangelho. Então essa é a diferença do discipulado de Jesus. E no final do versículo 30, quem fizer isso, seguir Jesus, baseado no Evangelho, ao ponto de estar disposto a ser perseguido, finalzinho do versículo 30, receberá o que no futuro? O que? Diga alguém. Isso é muito claro, irmãos. Mais uma vez eu quero ler essa frase de 2 palavras: vida eterna. Vida eterna. Quem entrará no reino de Deus? Vocês têm que ser como uma criança. Confia em mim. Quem não entrará no reino de Deus? Aquele que confia em si mesmo, o jovem rico. Os discípulos coçaram a cabeça. E nós, Senhor, vamos entrar? Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. E Jesus disse: tenham calma. Todos aqueles, não só vocês, mas todos aqueles que deixaram tudo, além de ganhar 100 vezes mais, aqui, podem ter certeza que eu garanto a vocês a vida eterna. E essa vida eterna, irmãos, não é garantida porque você fez por onde merecer. Essa vida eterna é garantida porque Jesus está dizendo: se você deixou tudo para me seguir, é um sinal, é uma evidência de que de fato você creu em mim. Você deixou todos os ídolos do seu coração e colocou-me no centro. Sabe qual é a maior evidência de alguém que segue a Jesus? É que ela de fato coloca Jesus no centro da sua vida em todas as coisas, em todas as áreas da sua existência. E ela não somente coloca Jesus no centro do seu coração, porque pode ser que isso se torne um tanto quanto abstrato, mas ela começa a ter uma transformação de vida. E ela não pode querer outra coisa senão obedecer ao Senhor. Por isso que ela vai ser perseguida, mas ela vai estar disposta a qualquer custo a seguir Jesus, porque ela sabe que com Cristo ela vai entrar no reino dos céus. Com Cristo, veja versículo 30, ela receberá no futuro, ou seja, pós-morte, a vida eterna. Quem entrará no reino de Deus? Quem entrará no reino dos céus? É todos aqueles que, como uma criança, confiaram em Jesus, como uma criança, reconheceram que não tem méritos nenhum, mas que estão totalmente entregues a Jesus. Quem entrará no reino de Deus é aquele que está disposto a largar tudo por causa de Jesus. Pastor, eu preciso largar tudo o que eu tenho hoje por causa de Jesus? O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo se é necessário. E pode ter certeza, se você tiver um ídolo no coração, haverá um momento no caminho do discipulado que Jesus vai dizer: ou você larga isso, ou você me larga. Porque você não pode andar com 2 senhores no seu coração. Em outra ocasião ele disse isso aos fariseus: ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Mais uma vez a aplicação da avareza. Hoje à noite, se você quer entrar no reino de Deus, esteja disposto a reconhecer que é um pecador, a reconhecer que somente Jesus abre o caminho, porque Ele é o caminho. Só Jesus é a verdade encarnada do Evangelho, que morreu e ressuscitou, para que Ele seja a sua vida, a vida eterna. Não há outro caminho, não há outra solução.
Mas pastor, é muito abstrato. Qual é a evidência disso? Você vai estar disposto a largar tudo por causa de Jesus. Haverá momentos determinantes na sua vida que você vai olhar e vai dizer, não, ou é isso ou é Jesus. E você vai ver se você vai estar no caminho, se você escolheu Jesus e seguir com confiança e fé, perseverando, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Hoje em dia o Brasil, como eu tenho dito na escola bíblica dominical, tem aparecido um fenômeno de pessoas que se dizem evangélicas, mas não são de nenhuma igreja, e não querem saber nada com a igreja, não querem saber nada, mas dizem que são de Jesus, mas não estão dispostas a viver uma vida com a noiva de Cristo, estar junta em uma comunidade de fé, que não é perfeita, e que você vai sofrer, você vai se dedicar, você vai se sacrificar, mas por causa de Jesus que morreu pela igreja. Hoje em dia, irmãos, existe um evangelho muito camuflado de idolatria. Pessoas falam de Jesus, pessoas cantam hinos, pessoas vão à igreja, mas quando confrontadas pela palavra, para ela abandonar alguma coisa por causa de Jesus, elas dizem logo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu não quero nada com a igreja, porque tem muita gente que se mete na minha vida, e eu não quero dar satisfação a ninguém. O seu ídolo, o seu Deus, não é o dinheiro, é você mesmo. É o próprio egocentrismo. E aí Jesus conclui para os seus discípulos, no versículo 31, e aqui eu concluo também para fazer algumas aplicações. Ele diz, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros primeiros. Paradoxo, não? Ideias conflitantes. E aqui não é anedota de crente, não. No almoço, o caba está lá na fila no último e diz, mas os últimos serão os primeiros. Não, o último vai ser o último mesmo. Aqui lembra da criança que entra no reino? Ela parecia ser a última, mas Jesus foi a primeira que entrou. Lembra do jovem rico que para todo mundo ele seria o primeiro? Nem entrar ele entrou. Pelo menos o texto não diz. Depois quem sabe, né? E no meio disso estão os discípulos. Largamos tudo, Senhor, para te seguir. Jesus está dizendo, não se preocupem. Não é porque vocês não estão em uma escola rabínica, não é porque vocês não têm uma ascendência dos sacerdotes ou da nobreza que vocês não vão entrar. Não se preocupem, porque a lógica do reino é diferente. É uma criança, é entregar tudo, é largar a mão daquilo que eu mais amo por causa de Jesus, se necessário. Então os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Nesse texto, irmãos, quem é Jesus? Jesus é aquele que nos garante a entrada no reino dos céus. Amém? Amém, irmãos? Amém. É aquele que nos garante a entrada no reino dos céus. Mas ele nos garante não porque compramos um ticket, uma passagem, fizemos uma reserva, pagamos adiantado. Não. Ele nos garante porque ele mesmo abriu o caminho. Aqui está abrindo para a cruz, ele abriu já o caminho, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, e ele diz, venham e sigam-me. Somente em Jesus Cristo a pessoa pode entrar no reino de Deus. Mas para isso, irmãos, essa entrada não é barata, no sentido de que é de qualquer jeito. Você precisa estar disposto a se colocar totalmente dependente dele, totalmente desprovido de méritos. Você deve estar disposto a perder para ganhar. Você deve estar disposto a destronar os ídolos do seu coração para segui-lo e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E aí o sarrafo sobe, aí o referencial aumenta. Mas, irmãos, para nós é possível fazer isso? Para nós é possível tirar os ídolos do nosso coração e entregar-se a Jesus? Não é,
mas Deus faz a obra do Espírito Santo regenerando a sua alma, basta você crer. Porque para Deus nada é impossível. Para nós, pastor, é muito difícil. Vede e prove que o Senhor é bom. Vede e prove o poder do Espírito. Vede e prove o poder da fé, o poder da oração, o poder da comunhão dos santos, o poder da confissão de pecados, o poder da palavra de Deus que transforma a nossa mente e coração, que expurga todos os ídolos que temos no coração para seguir Jesus. Vede que o Senhor é bom. Porque para Deus nada é impossível. Dizer aos irmãos que seguir Jesus é melhor do que qualquer coisa nesta vida. Eu sei que parece ser retórica barata, mas está no texto e eu vou aplicar. Seguir Jesus é melhor do que qualquer riqueza, melhor do que qualquer ascendência social, melhor do que qualquer posição, porque seguir Jesus é a certeza de entrar no reino de Deus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Para onde você vai após a morte? Para quem ficará os seus bens? Mas eu digo a você, se você crê em Jesus, tudo isso se tornará secundário, porque você achou a pedra de grande valor. Você pode largar tudo e dizer: eu já tenho tudo, eu tenho Jesus. Que nesta noite você creia assim, que você destrone os ídolos do seu coração, que você esteja disposto a abandonar tudo por causa de Jesus e, como uma criança, entregar-se aos seus braços, porque só Ele pode lhe abençoar e lhe dar a vida eterna. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, por esse texto tão claro, apesar do mensageiro, e que mostra quem entrará no reino de Deus. E assim como crianças devemos ser, e assim como discípulos do Senhor, possamos deixar tudo para Te seguir, para que por causa de Jesus, não por méritos, porque para nós isso é impossível, mas totalmente confiados na obra que Deus está fazendo em Cristo pelo poder do Espírito. Para o Senhor isso não é impossível. Nos entregar como crianças nos seus braços, nos entregar como alguém que achou a pedra de grande valor e abandonar tudo por causa de Jesus. O Senhor promete que não nos deixará abandonados aqui, apesar das perseguições, e que aparentemente os últimos serão os primeiros, porque Te seguiram antes de qualquer outra coisa. Nos coloca, Senhor, nesta condição de fé e obediência, e nos dá perseverança a entender o que é seguir Jesus, porque só entrarão no reino de Deus estes discípulos que entenderam esta mensagem. E se há alguém ainda que está pesaroso, que está confuso, está pensativo, está preocupado, porque ainda tem algo no coração que parece que não quer colocar diante da cruz, seja o que for, talvez não seja riqueza, mas seja outras coisas, inclusive o seu próprio eu, o seu próprio orgulho, a sua tradição religiosa, seja o que for, que hoje pessoas que ainda não têm Jesus como seu tesouro peculiar, pedra de grande valor, que hoje seja o dia da sua salvação, que como as crianças se entreguem, que como homens que abandonaram tudo sigam Jesus no caminho, pessoas que estão dispostas a ser perseguidas por causa de Jesus e do Evangelho. Se não for assim, não pode entrar no reino. E eu lamento, Senhor, porque quem não segue ao Senhor está indo para um outro caminho,
porque a Bíblia diz que há perdição eterna. Mas louvamos a Ti por Tua palavra. Tua palavra que nos diz que podemos sim entrar no reino, não por causa de nós, porque não é possível para nós, mas para o Senhor se tornou possível, por causa da obra de Jesus. Então, se esta noite há alguém que quer se entregar ao Senhor, com fé, como uma criança ou como alguém que se coloca totalmente disposto a te seguir, que hoje seja o dia da sua decisão. Que ela não saia daqui hoje sem se entregar aos pés de Jesus. É assim que nós oramos, na expectativa de que o Senhor haja nos corações. No nome do Teu Filho, no nome daquele que acabamos de ler, que só Ele é a vida eterna, e só o Evangelho é o caminho para salvação e transformação. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.